Agora a gente vai conhecer uma história que com toda certeza você vai se emocionar e vai se inspirar. Eu tô aqui com a Cleusa Maria, que é empresária. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Revista. Obrigada. Tudo bom? Obrigada. Prazer te receber, viu? Muito orgulho pelo convite, muito Olha, obrigada. Orgulho ficamos nós ao ler a sua história, ao conhecer mais sobre você, porque realmente quando a gente fala em superação, deveria vir ali a foto da Cleusa no lado do dicionário, que, gente, impressionante. Obrigada. Você hoje é uma empresária de muito sucesso, dona de uma das maiores franquias de docerias do Brasil. Nem preciso dizer o nome, muita gente até concluiu, né? Mas, não é? De tanta referência que vocês criaram em cima desse tema, né? Que são deliciosos, por sinal. Sim. Mas também é interessante a gente ver, porque muita gente acredita que quando a gente tem uma oportunidade como a que você teve de criar uma empresa de sucesso, você teve uma ajuda de um pai que teve um dinheiro, que colocou ali no negócio. Ninguém imagina, quer dizer, poucas pessoas acreditam que essa história possa começar do zero, de fato, como a sua começou. Você nasceu de fato muito pobre, em família muito pobre, e começou a vida trabalhando como boia fria, é isso, Cleusa? Sim, na verdade. Conta pra gente. Eu sou da terceira, né, de uma família de boia fria. Meus avós já trabalhavam de boia fria, meus pais eram boia fria e eu também. Porque assim que meu pai faleceu, num acidente trágico, quando eu tinha 12 anos, e a gente morava num sítio, minha mãe trabalhava num sítio junto com meu pai, e assim que meu pai faleceu, logo o nosso patrão mandou minha mãe embora. O que ele ia fazer com uma mulher com 10 filhos, todos de menores? 10 filhos. Meu Deus. Imagina a dificuldade e o desespero da sua mãe. Exatamente. Da noite pro dia, meu pai tinha 39 anos, minha mãe 37, e da noite pro dia, meu pai sofreu um acidente, faleceu no mesmo dia. Acho que um mês ou dois depois, nós já tivemos que desocupar a casa e ir embora. Você tinha 9 anos na época? Eu tinha 13 anos na 13 época. anos 13 anos. Eu comecei a trabalhar aos 9, mas eu tinha 13 quando meu pai faleceu. Tá. Então, a vida que já era difícil, a gente descobriu que podia ficar pior. Aí minha mãe, sem nenhuma opção, foi morar na casa dos meus avós, materno, e meus avós trabalhavam de boia fria. E lá não nos sobrou outra alternativa a não ser a minha mãe também ir trabalhar de boia fria junto com todas as crianças. Não só meu irmão mais velho, minha irmã, eu e até as outras crianças. Quem não podia trabalhar, minha mãe levava junto também. O menorzinho tinha quantos anos quando O menorzinho era um casal de gêmeos, tinha 1 ano de idade. Um aninho e já ia pro campo. Pro campo. Era uma escadinha, uma verdadeira escadinha. Então o mais velho tinha 15 anos e o mais novo era um casal de gêmeos, tinha 1 ano. Um filho por ano. É um por ano, exatamente. Era bem isso. E a gente consegue imaginar uma mulher dessa guerreira tendo que trabalhar, cuidar dos filhos todos e colocar todo mundo para trabalhar para garantir o sustento da família, né? E aí, na época que meu pai faleceu, as pessoas foram até atrás da minha mãe, queria que minha mãe doasse uma criança, que minha mãe decidiu que ela não ia doar nenhum dos filhos, que ela ia trabalhar de sol a sol para nos criar. Minha mãe é a minha maior fonte de inspiração. Minha mãe é uma guerreira, né? Nossa, o maior gesto de amor, gente, que gesto de amor maravilhoso, né? Porque a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente, muitas pessoas que não têm condições acabam entregando seus filhos para outros cuidados, né? E fomos todos juntos ajudar minha mãe nessa tarefa. E já eu, com 16 anos, meu tio vem de São Paulo e pergunta se minha mãe queria dar uma das crianças para ele trazer, para ajudar um pouco ela. Ela falou, não. Mas eu falei, não, mãe, eu quero sim ir para São Paulo. E eu peguei um ônibus e falei, então tá bom, deixou o endereço no papel, deixou o dinheiro da passagem. E na segunda-feira eu já estava tomando um ônibus sozinha, aí eu já estava com 16 anos, eu dos 13 aos 16 eu estava trabalhando de boia fria. Mas não era uma vida que eu queria para mim, apesar dos meus avós e minha mãe ser conformada com aquela vida, eu não me conformava. Você não se identificava com aquela realidade? Eu não me identificava com aquela realidade. Você sentia que você podia mais, que você ia conseguir mais? Sempre senti. Eu sempre falo que eu muito criança ainda, eu tenho imagem de deitada numa cama, onde no piso da nossa casa era de chão mesmo, mas eu não enxergava a terra, eu enxergava alguma coisa que brilhava, aquele chão brilhava. Um tapete fofinho. Não, Você já tinha uma visão pra frente. Era vermelhão, porque antigamente tinha umas casas que passava aquela cera vermelha que brilhava. Acho que o pessoal de hoje não conhece, mas antigamente tinha. Era terra de chão, chão batido mesmo. Era chão batido, mas a pessoa cimentava e passava vermelhão. Mas eu vim ver esse piso quase uma década depois, eu vim ver de verdade o piso que já estava... Eu não sei, eu não consigo. Na sua mente. Na minha mente, eu já tinha visto há muito tempo. Então, eu sempre brinco com a minha mãe que eu via algo que brilhava onde eles não enxergavam. E eu fui mesmo buscar. Enquanto eles se conformavam, eu não entendia por que minha mãe se conformava com aquela vida de sol a sol, de chuva, sabe, aquelas abelhas picando a mão da gente. Não era aquilo. Mas hoje você entende que é o que ela podia fazer na época, exatamente. Mas aí meu tio vem... Eu venho para São Paulo, nessa época eu já tinha saído do Paraná para morar com meus avós em Salto,
que é uma cidade próxima aí de Campinas. Eu volto para São Paulo sozinha com meu tio. Estou um grande perdido nessa cidade, né? Levei um susto, aqueles prédios lindos e enormes. Eu consigo imaginar, porque é uma realidade Você nunca tinha visto nada tão grandioso. Nem pela TV, eu nunca tinha visto absolutamente nada. E assim, a minha primeira experiência em São Paulo foi quase traumática, porque eu tomei um ônibus, eu errei, perdi o endereço. Eu tomei um perdido enorme dentro daquele ônibus. Você lembra que ano que era isso? Menina, eu tinha 16 anos, eu já estou com 54. Porque olha, se hoje ainda é difícil andar de ônibus em São Paulo, imagina todo esse tempo. Quase 40 anos. Eu lembro que foi no Largo do Batata, que eu um dia ainda quero voltar lá para conhecer, eu não fui, nunca mais voltei. Agora está reformado. Então nunca mais voltei lá. Agora vale a pena passear por lá, viu? Sim, mas eu lembro que era um tumulto, tinha muita gente, e ele falou, eu tomei o ônibus lá e onde você foi parar? Eu não tenho menor, eu fui para no ponto final, porque eu deveria descer em algum lugar. Primeiro dia em São Paulo, pegar o ônibus errado. Eu deveria ir para Osasco, mas eu acabei chegando em algum lugar que eu não tenho ideia. Aí eu falei pro motorista, ele falou... Como é que você saiu dessa? Ele falou assim, não, esse ônibus não vai para esse lugar, não tem como. Eu falei, eu não tinha, de verdade, eu não tinha dinheiro para voltar, para pagar a passagem. Eu falei para ele, eu não tenho dinheiro. Mas o cara foi bonzinho, as pessoas têm anjos aí pela nossa vida, né? Sim. E eu me lembro que ele falou, bom, então outra alternativa, fique sentadinha aí que eu volto, eu vou te deixar onde eu te peguei. E foi isso que ele fez. Ele me deixou exatamente onde eu tinha, me deixou de novo no Largo da Batata, e lá eu consegui ligar pro meu tio e falar, tio, eu tô perdida, eu não tenho mais o que fazer. Aí meu tio foi lá me buscar. Ele te buscou. Me pegou, levou pra casa. E você começou a trabalhar onde aqui em São Paulo? 2 dias depois eu comecei em Pinheiros. Já? 2 dias depois? Meu tio tinha arrumado emprego, já tinha conversado numa casa de uma família muito rica, onde eles eram em 3, mas tinha 9 empregados. Uau! E eu era arrumadeira, então eu vim trabalhar e eu posava no emprego. Então, cada 15 dias eu ia por casa dos meus tios. E lá eu descobri um novo mundo, que até então eu não conhecia. Primeiro eu vi o mundo São Paulo, né? Toda essa selva de pedra. É muita informação, de repente, né? Tão pouco tempo, né? E de repente eu fui ver naquela casa... Que assim, nossa, na nossa casa um sabonete tinha que dar para 10 filhos e tinha que durar bastante. Uma pasta de dente era dividida, tudo era dividido, né? De repente você entra no mundo de fartura. Você entra no mundo onde você abre uma porta e tudo era de pacote, tudo era de caixas. Eu fiquei literalmente deslumbrada. Um choque, né? Como se fosse um outro planeta, né? Eu falei, que mundo é esse, né? Que você sai do mundo e passa para o outro. E aí eu fiquei nessa casa durante 2 anos. Mas lá eu comecei também me incomodar. Por quê? Tinha muita coisa, ficar em pé, com a mão para trás, servindo a água para meus patrão. Era esse tipo de casa. Era, que tinha aquela pompa, né? Tudo uniforme, bonitinha. E aí eu ficava lá com a mão para trás. Também não era o que você queria? Não, me incomodava Eu pensei que você demais. já ia me falar assim, foi lá que eu comecei a cozinhar. Não, de forma alguma. Lá eu fui para servir. E aí minha patroa tocava o sininho, eu levava o sininho e tudo, gente, parece coisa de novela, né? É de novela, de fato. Ainda me lembro. Isso é muito doido. Ela era uma mansão, né? Nada contra a minha patroa, mas eu comecei a imaginar que aquilo, eu falei, não é pra mim. Aí eu falei, vou estudar. Eu tinha que buscar um caminho e eu tinha parado na 4ª série. Com 4ª série eu iria trabalhar onde? Aí eu comecei a trabalhar durante o dia e eu saí, era Pinheiro essa casa, em Pinheiro, na Vila Madalena, e de lá eu me matriculei no Objetivo e todos os dias eu saía, tomava um ônibus, ia sozinha, estudava, voltava meia-noite. Então estava trabalhando, estudando, ralando mesmo, né? Ralando. Durante 2 anos eu fiquei nessa casa trabalhando. Quando eu terminei a 8ª série, eu falei, já dá para mim voltar e tentar numa empresa. Eu tô curiosíssima em que momento que o bolo entrou na sua vida, gente. Eu tô aqui ó, me segurando. Quando foi que você teve contato com a culinária? A culinária eu tive exatamente quando eu voltei. Com 18 anos eu fui numa empresa trabalhar. Nessa empresa eu conheci o meu gerente. Anos depois de 5 anos, meu gerente veio a terceirização, meu gerente veio para uma empresa menor. Eu vim para essa empresa. Assim que ele chegou, ele descobriu que estava doente, a esposa dele fazia bolo. Aí eu entrei em contato com o bolo. Meses depois, ele faleceu. A esposa dele veio tomar conta da empresa e não tinha quem fizesse os bolos que ela fazia há 10 anos. E você não sabia fazer bolo? Não, então? eu nunca tinha tido um bolo de aniversário, nem para mim, nem para minha família. E eu nunca tinha feito um bolo na vida. Eu já tinha mais de 30 anos. E ela te ensinou tudo? Ela me ensinou tudo. Ela ficou 6 meses pedindo para mim fazer os bolos, porque ela ia cuidar da empresa e os clientes dela. Mas eu não tinha a menor condições de fazer bolo. Aí um dia ela quebrou a perna e foi bem para a corrente do bem mesmo, fazendo o bem que você vai além.
Ela chegou e me pediu, você me faz um favor? Eu falei, você assa um bolo para mim, porque eu tenho um bolo de 30 quilos para entregar sábado. Meu Deus. E a minha sobrinha não quer que ninguém faça, você pode me ajudar? Eu falei, posso, mas eu nunca sei um bolo. Aí eu te ensino. Aí me levou lá, sentou lá na cadeira, esticou a perna e começou a falar para mim. Como fazer? Eu assei o bolo. Você se apaixonou na hora por essa arte? Eu fiquei muito assustada. Eu assei os bolos, preparei, aí ela levou o bolo. Na segunda-feira ela chegou de manhã e falou para mim, você é uma pessoa abençoada, você conseguiu num dia que eu levei 10 anos para fazer. Uau! Todo mundo adorou o bolo, foi como se eu tivesse feito, você fez igualzinho. E de novo começou. Eu falei, olha, dona Rosa, mas não tem dinheiro nem para comprar uma batedeira para começar o bolo. Aí, interessante que a gente, ouvindo a sua história, a gente percebe bem a união do talento com a oportunidade, né? Sim. Quando a gente tem um dom, a gente consegue ter a felicidade de descobrir esse dom em algum momento. Ou alguém acaba descobrindo. No meu caso, ela descobriu o meu dom bem por acaso, e você conseguir enxergar a oportunidade e não deixar essa oportunidade escapar. E muita gente acha que isso não é possível, né? A gente trouxe a Cleusa aqui hoje para conversar, inspirada na história da novela. Porque a gente, assim como falou da casa, de tocar sininho, essas coisas, ai, gente, é coisa de novela, só acontece em novela, não. Isso é realidade. É realidade. As coisas acontecem e podem acontecer. E podem acontecer com você também. Pra gente resumir, eu queria entender em que momento que você decidiu que isso poderia virar um negócio próprio e deu o primeiro passo pro sentido onde você está hoje. Então, o primeiro passo eu dei no dia em que ela me entregou uma batedeira para mim, a dona Rosa, e me comprou o primeiro bolo. Aí todo mundo adorou, eu fui ficando entusiasmada. Ela foi me mandando alguns clientes. Eu passei 2 anos trabalhando na empresa durante o dia, fazendo bolo à noite. Depois de 2 anos eu pedi a conta, ela ficou um pouquinho brava, mas me mandou embora. Ficou brava? Ficou. Também ela tava com uma baita ajudante talentosíssima do lado dela, eu também ficaria. E com a minha rescisão e com a rescisão do meu irmão, que é um pouquíssimo dinheiro, seria equivalente hoje a 5 ou 6 mil reais, eu comprei uma batedeira, um forno, uma vitrine, uma mesa e montei minha loja em 20 metros quadrados. E começou. E lá eu comecei a fazer bolos. Ai, todos os dias. E eu até vendo assim, né, que eu tô aqui num plano favorecido dentro do estúdio, que eu tô vendo você, Cleusa, e a Juliana Paz logo atrás de você. E realmente tem muitas semelhanças aí na caracterização. Ela tem uns traços que estão lembrando o seu também. Queria saber como é que você se sente tendo a sua história também representada por essa novela. Que orgulho, né? Orgulho. E ser representada pela Juliana Paz, mais orgulho ainda, né? É um talento. Eu achei muito orgulho você trabalhar da forma que eu trabalhei há 20 anos, chegar onde eu cheguei, com o suor do meu rosto, com a luta de todos os dias e hoje ser representada por uma grande novela que vem aí nos representando. Ou servir. Eu acho que a minha história serviu de inspiração, mas não sou só eu, tem milhares de mulheres, tem milhares de Maria da Paz por esse Brasil afora e esperamos que tenha muito mais, né? Acho que a gente tem espaço para as pessoas crescerem, se transformar. A gente ouviu hoje a história da Lê também, pois né? Que também, em cima de uma adversidade, de uma dificuldade, também se reinventou, conseguiu encontrar um novo ganha-pão para a família toda. Hoje é o ganha-pão principal da família inteira, e eles vão muito bem, graças a Deus. E ela também disse de muitas pessoas que pegam essas receitas aqui em programas como Revista da Cidade, por exemplo, né? Que são gentilmente cedidas pelos nossos colaboradores. Você também passou por isso, de encontrar uma receita, de repente, na TV que te inspirou e você trouxe para você vender? Há uns 20 anos, quando eu comecei mesmo, a minha mãe trabalhava ainda de boia fria e me incomodava muito ela continuar trabalhando de boia fria. E eu precisava de alguma coisa para ela. E um dia assistindo a TV, eu vi a Ana Maria junto com a Ana Maria Braga fazendo bala. Tinha uma moça que ensinava ela a fazer bala. E eu chamei minha mãe e falei, aquela mãe, bala de ovos? Não, uma bala de coco. Uma bala de coco recheada. E aí chamei minha mãe e falei, mãe, a senhora vai fazer bala. Ela, não, mas eu falei, vai fazer bala, vai aprender. Mas aí você já tinha sua empresa? Eu tinha minha empresa, mas estava difícil ainda para sobreviver. Precisava de mais coisas, precisava de bolo, docinhos, bala, outras coisas. E minha mãe não sabia fazer nada, infelizmente. Como eu também que estava aprendendo. E aí me anotei e passei a receita para minha mãe. Errou um pouco, queimou a mão, mas persistiu. E de repente minha mãe tinha parado de trabalhar de boia fria e estava fazendo bala. De uma receita que eu peguei num programa. Olha, então, que legal. Assim, eu já tinha. Aí eu estava realizando o meu segundo ou maior sonho, porque eu tinha 2 coisas, as 2 pessoas que mais fazem a gente lutar. Eu estava separada, com um filho de 8 anos, então que também era um incentivo, né? Eu tinha que lutar pelo meu filho e pela minha mãe. Minha mãe porque eu sonhava em tirar ela daquela vida difícil de boia fria. Meu filho porque ele não seria a 4ª geração a trabalhar de boia fria. Eu já tinha colocado isso como meta para mim. A sua família toda interrompeu o ciclo de boias frias? Sim, todo. A minha mãe interrompeu fazendo bala, em seguida minhas irmãs, meus irmãos. Hoje algum deles tem loja, outros trabalham fazendo docinhos. Minha família, meu primo, meu sobrinho, as gerações futuras vieram
junto, então eu consegui interromper mesmo, eu consegui interromper Que um ciclo legal. que Ô, vinha Cleusa, aí. hoje em dia, quantas pessoas você emprega? Olha, diretamente que trabalha comigo, por ser franquia, eu acredito numas 30 pessoas. 30 pessoas, mas isso a gente não está falando da rede toda, Não. que são A já rede passou de uma centena de lojas no tem Brasil todo. 312 lojas 312 e trabalha lojas em no média 15 pessoas por loja. vendo? Nossa, vamos fazer as Então, contas, gente. faz as É contas muita aí, gente. mas Parabéns. mais de 2.000 pessoas diretamente. E dando uma vida digna para todas as Isso, e pessoas aí sem também, contar né? que legal. essas pessoas geram emprego indiretamente. Então, indiretamente, Claro. milhares de emprego, graças Parabéns a Deus, pela sua eu história, consegui colocar aí. Muita gente aqui admirando a sua história, agradecendo a sua presença aqui também, Obrigada. assim como eu, a PM Moura, dizendo história maravilhosa, sucesso, superação, é isso aí. Todo mundo sabe de que empresa a gente tá falando aqui, inclusive. Ainda mais quando vê esse bolinho aqui no centro da mesa, aqui, gente. né, Quando você gente? vai na loja, você já Esse bolo é pra identifica. você, viu? Eu trouxe pra Uau, você. e eu vou compartilhar com todos aqui também. Amo, Sim, amo. Já obrigada. comemorei vários aniversários com eles. Muito E feliz. olha, a Mihael dizendo aqui, Cleusa, obrigada pelas suas maravilhosas gordices. Nossa, maravilhosa. Obrigada. Aquele de leite em pó, menina. Leitinho. Meu O Deus! dela, o preferido é trufado de morango. Nossa, É de morrer. gente. É, Esse é leite isso em aí. pó é de morrer. Muito legal. A Cleusa está dizendo aqui, sua xará, dizendo que a superação dela, a história dela tem a ver com artesanato, que também é uma outra história que a gente ensina aqui. Aliás, é um orgulho enorme a gente saber que a nossa produção também tem muito cuidado na escolha das receitas, na escolha do que a gente vai ensinar de artesanato aqui, na escolha das pessoas que vão compartilhar Sim. isso com a gente, justamente para que você tenha essas opções. E saber que através do Revista, dessa produção que com tanto carinho cuida disso, a gente também já conseguiu transformar muitas vidas. Então é muita alegria pra gente, é emocionante a gente Sim, saber sim. disso, que a gente faz parte também dessas histórias. Assim como a Ana Maria Braga deve amar saber Sim. que a sua mãe também tem aí a história dela fez envolvida, parte, né? né? A história da Ana junto com a da sua mãe. Agora Incrível, entendi gente. porque vocês já trabalharam juntas. Tá tudo explicado. Pra mim já juntou em todos Eu os sempre filhos. falei que se o dia que eu conseguisse colocar alguém para representar a nossa empresa, seria ela, porque ela fazia parte da nossa empresa desde o início e faz parte. É uma pessoa aí... Tem tudo a ver, né, pra gente? todo Deixa eu mundo cortar ser esse de bolinho. orgulho. Sim. Ah, gente, que coisa boa. Vamos terminar com essa delícia aqui, né? Esse papo tão gostoso. A gente termina celebrando, porque comida é tudo de bom, né? E doces, Celebração, bolos. né? Esse aqui do Pois é. que é, Cleusa? Esse é um mousse de chocolate. Ai, meu Ele Deus, desliza, né? que Só básico. Ai, dá uma olhada nisso, Ele gente. é todo mousse de chocolate. Ó, presta atenção. Gente, que coisa linda. Ó, olha isso. E chocolate Olha aqui. acalma, né? Chocolate, Nossa. menina, olha, é uma coisa que eu falo, quem não gosta de chocolate, não dê muita confiança, viu? Porque É um regulador hormonal. Exatamente. Tem dia que a gente precisa, né? Pois é. Precisa de um doce. Pra precisa nós, de um principalmente, chocolate. mulheres, né? Vamos Não. fazer o seguinte, enquanto a gente come esse bolinho delicioso... Ah, pra você acompanhar no Instagram, @SouDieDoces, é isso? Isso. Então, pronto.